porque não dá para a gente compreender um pouco o histórico da liturgia sem a gente olhar um pouco para o passado e para os fenômenos históricos, porque a gente vai chegar hoje ao ponto da mistura em que a igreja, o cristianismo, ele torna-se a religião oficial do império, e aí começam as confusões, né? E aí o poder político e religioso dão-se as mãos e nos levam à beira do precipício. E aí a gente vai ter que olhar um pouco para esses dois fenômenos históricos. Então, para começar, eu só vou retomar muito brevemente isso que nós falávamos, as raízes judaicas do culto cristão, que nós falávamos no último encontro. Nós traçamos esta diferença dos gregos, que pensavam a partir do mito do eterno retorno, e Israel, né, vai ter o Zikaron. O foco da liturgia, da vida judaica, era a memória. Eles celebravam sempre a memória do Deus que passa e faz transformações na vida deles. Eles celebravam sempre essa memória nesse Deus único que é libertador. E a presença desse Deus é tão forte que eles celebram essa bênção que é ter a presença de Deus, que são as beracás que nós falávamos. E é dessa beracá, desta ceia judaica, que vai originar, que vai surgir a ceia cristã, a ceia católica, vamos dizer assim. Mais cristã do que católica, porque se nós olharmos, por exemplo, subirmos a rua e olharmos aqui para Borges Lagoa, lá em Simão, onde a gente tem a igreja anglicana vai partilhar, vai teoricamente beber de muitas dessas fontes. Não é o assunto de hoje, mas semana que vem a gente vai dar uma pincelada naquelas divisões que começam a partir de Lutero e quais são as mudanças e as ramificações litúrgicas que isso traz, né? Mas essa ceia cristã vai ter origem nessa beracá judaica. E é sempre um culto que vai envolver dois momentos. É sempre a palavra que nos fala da aliança. Nós somos o povo da aliança. Aí a gente lembra que Deus faz aliança e o ser humano quebra. Até a hora que chega Jesus Cristo e essa aliança é eterna e definitiva. É aquilo que eu falava na quinta-feira retrasada, aquilo que quando há o momento da consagração do vinho na missa, né, fazer, esse é o cálice, tomai todos e bebeis, é o cálice, fazer o sangue da nova e eterna aliança. Depois dessa aliança, não tem outra. E aí nós tínhamos o paradigma da Assembleia de Siquém, né? A história que nos faz olhar para o passado, celebramos essa história e vivemos na lei. Segundo a lei judaica, se você seguisse as leis, você já estaria vivendo esse culto ao Deus. Uma curiosidade, vocês sabem por que os judeus, quando vão ao Muro das Lamentações, ficam assim? Não. Se vocês olharem os mandamentos judaicos daquele tempo, são... Agora eu não vou saber matematicamente, mas eles tinham um mandamento, uma norma, para cada dia do ano, que correspondia a cada osso do seu corpo. Por isso que você, quando vai a Jerusalém e chega ao Muro das Lamentações, os judeus estão assim, porque o tempo inteiro que eles estão se movimentando, os ossos deles estão se movimentando. Então todos os ossos estão respeitando e cumprindo a lei. Então, veja, são os subterfúgios que eles usavam para manipular a lei. Eles colocavam, eu falei para vocês daquela caixinha de fósforo que eles colocavam aqui com a lei, para nunca tirar a lei da cabeça. Por isso que só que não adiantava nada ter a lei na cabeça e não a ter no coração. É aí que Jesus vai entrar e fazer uma confusão eterna, quando Jesus entra com o chicote e sai espalhando galinha, porco, periquito, papagaio. Quando, por exemplo, havia a celebração da aliança, eu confesso que eu acho às vezes que
que o Saramago se inspirou nessa história para escrever o Conto da Ilha Desconhecida, mas tinham 2 portas no templo. Você que era rico e tinha lá a sua ovelhinha, você levava a sua ovelhinha ao templo e para que ela fosse expiada, ou seja, ela ia ser morta e o sangue dela deveria jorrar sobre o altar para expiar os seus pecados. Sabe aquilo que a gente faz? A gente dá esmola para ficar com a nossa consciência aplacada? Eles já faziam isso com o perdão. Só que você dava a sua ovelhinha para mim, que era o fariseu, o mestre na época, por esta porta. E eu colocava essa ovelhinha aqui dentro. Você, pobre coitada, não tinha ovelha. Então você ia lá com o seu dinheiro suado e comprava a ovelha. Que ovelha que eu vendia? Aquela que eu ganhei dele. Já começou desde aquela época. Veja, então aquelas pessoas que dizem que a corrupção chegou no Brasil... Não, a corrupção está na história há muito tempo. Então, veja, é por isso que a igreja vai mudar e vai tirar tudo isso, e Jesus vira o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso que a gente, quando vê o símbolo pascal, é sempre um cordeiro imolado em cima de uma pedra. Sempre. Não tem sacerdote, porque é como se o próprio cordeiro se imolasse. Esse é Jesus Cristo. Se vocês assistirem ou lerem aquele filme lá os contos Crônicas de Nárnia, lá o Leão e a Feiticeira, vocês vão ver que a cena do leão, aquilo é católico, aquilo é cristão, aquilo é teológico. Tem uma frase que eu também não vou lembrar, obviamente, mas escrito num altar de pedra, que é o próprio sacrifício do animal, é como se fosse Jesus Cristo a ser sacrificado, e depois tem a ressurreição do leão também. Então veja, tudo isso vai permear a cultura daquele povo, que é o povo que vai conhecer Jesus depois e ser cristão. Porque a gente não pode esquecer e perder de vista que ser cristão não significa não ser judeu. Eles iam ao templo, faziam o Shabat, né, guardavam o pôr do sol no sábado e celebravam a ceia cristã depois no domingo, as primeiras comunidades. É um pouco parecido com o Brasil, né? Domingo você vai à missa, segunda você vai no terreiro, na quarta você vai tomar passe, enfim. E aí se ainda tiver uma universal aberta, você entra. Mas eles viviam essa dualidade, né? Eles eram ao mesmo tempo judeus e cristãos. Eu fico imaginando a confusão que era na cabeça deles naquele tempo. Ou não, acho que a gente lida um pouco melhor. E aí, Jesus era judeu praticante, são várias as passagens em que Jesus está no templo. Só que aí o povo, como eu disse para vocês da história dos ossos, é o culto externo. Você está lá, que Jesus vai dizer: vós me honrais com os lábios, mas tendes o coração longe de mim. É isso aqui. Amós já dizia isso, Isaías disse isso, e também tantos outros profetas vão fazer esta crítica desse culto externo. E aí Jesus vai ser muito claro, não é só o culto externo, nem o culto interno. Você precisa adorar a Deus, mas não esquecer do irmão. Tanto é que João, na sua carta, vai dizer que não dá para você acreditar em Deus que você não vê, se você não ajuda o irmão que você vê. Tá lá. Não estou inventando, não. João, nas suas cartas. Primeira carta de João, acho que capítulo 3, mas não tenho certeza. O que vai, então, os judeus eles têm sempre essa marca que eles são guiados pela esperança. Então nós podemos dizer aqui que a teologia da esperança. Eles sempre caminham, tudo que eles fazem tem um objetivo, que é chegar à terra prometida. A grande diferença, que às vezes é um pouco o que a gente pensa, né? O reino de Deus é o reino que você vai encontrar depois que você bater as botas, é que a terra prometida, o reino dos céus, o reino de Deus, como dependendo do evangelista muda um pouco, não é algo que você vai encontrar depois, mas é algo que você constrói aqui. Então, as palavras-chave que a gente tem desse rito, dessa raiz judaica,
são Zícaron, que é memória, Beracá, bênção, e aliança. São as palavras-chave disso, que nós já falamos disso. E nós falávamos no último encontro acerca dessa originalidade do culto cristão. E nós falávamos que Jesus viveu dentro de um sistema de culto do seu povo. Jesus era judeu. Jesus praticava as orações na sinagoga, as beracás. Quantas vezes Jesus sempre foi comer com os fariseus, comer com os pecadores? Quem o convidava, ele ia. Partilhar o pão é partilhar a vida. Quando, por exemplo, depois de um tempo você entende isso, tinha um frei que fazia missão lá na Rocinha. E aí ele começava, e assim, quando você vai fazer missão, principalmente nesses lugares, as pessoas sempre têm aquela coisa de preparar um café, uma bolachinha, alguma coisa. Na primeira casa vai, na segunda vai, na terceira você não pode mais beber café, né? E aí você vai, e você terminava o dia assim, sem poder dormir, você virava vigia do convento, porque você tomava 15 cafés. E aí um dia ele foi conversar com o mestre dele, e ele falou assim, mas você tem que tomar esse café, porque tomar esse café é a Eucaristia que você está celebrando com aquela pessoa. É algo que a pessoa tem que te dar, que compartilha com você. É você entrar em comunhão com essa pessoa. Você negar esse café é a mesma coisa que você dizer, eu vim benzer a sua casa, mas eu não gosto de você. Não quero entrar em comunhão com você. Então Jesus ele vai viver dentro desse sistema, ele vai celebrar as festas anuais, mas ao mesmo tempo ele vai dizer que o homem vale mais do que a lei. Eu já falei isso aqui 500 vezes, vou falar 501. São Paulo diz, a letra mata e o espírito dá vida. Se Jesus tivesse que fazer uma cura no sábado, ele faria. Se ele tivesse que falar com a samaritana, como ele falou, ele falaria. E aí as pessoas ainda ficavam cochichando, mas acho que ele não sabe quem é, olha com quem ele está falando. Primeiro falando com uma mulher, segundo com uma samaritana. Enquanto que Jesus vai dizer que, olha, o verdadeiro culto não depende daquilo que você dá, não depende de nada externo, depende do amor que você tem dentro de você e do perdão que você vive e celebra e partilha com o seu irmão e com você. E aí, Jesus ele quer afastar, e esse afastamento dele fez com que ele ganhasse de presente uma cruz, esse Deus mágico. O povo judeu, ele foi manipulado pelos fariseus? Lógico que foi, mas eles também, de uma certa forma, externalizaram aquilo que eles estavam sentindo, porque eles estavam buscando em Jesus, não o Messias Salvador, espiritual. Eles queriam alguém que os livrasse do imposto de Roma. Não é à toa que pegaram uma moeda e levaram. É justo a gente pagar imposto de Roma para Roma? E aí Jesus vai dizer a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É muito curioso que depois a própria igreja que ele fundou vai se juntar ao império. Mas tudo bem, a gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas Jesus vai dizer, olha, são coisas diferentes. São coisas diferentes. E aí as pessoas perceberam que ele não estava agradando tanto. Afinal, ele fez milagres, olha que coisa boa. Quem não estava andando, andou. Agora só falta que nos livre dos impostos. Aí a hora que ele falou, olha, isso não... então já... sabe aquela história do ferro de passar no quartinho de empregada? Mais um ferro lá. E aí... Ele afasta isso dessa multiplicação, dessa virtualização de mágica. Deus não é mágico. Se a gente quiser ver mágica, a gente vai para o circo, não para a igreja. E ele diz também, não adianta nada você ficar falando palavra atrás de palavra. Ou como dizia um frei conhecido, não adianta nada ficar cuspindo Pai Nosso, Ave Maria e não agir, não, a sua vida. Né? Qual que é a melhor oração? A melhor oração é aquela que brota do seu interior. Pode ser um Pai Nosso bem rezado,
ou pode ser uma oração espontânea. A gente vai ver que essa questão de por que a igreja tem orações fixas, é porque cada um estava fazendo qualquer coisa. Tá mais para frente num dos slides. E aí naquela celebração com a samaritana, porque a gente pode dizer que aquilo é uma celebração. Celebração é tornar aquele momento célebre. Jesus toma água. Água que nós usamos no batismo. Aquela mulher estava buscando água para matar a sua sede depois de um passado desgraçado. Na origem da palavra, sem a graça mesmo. Sem a graça de Deus. Imagina, sei lá quantos já morreram, 7 maridos morreram, já dormiu com o irmão, com todo mundo que podia. Mas Jesus está ali e faz uma celebração com ela. Ele a ouve. Ele senta no poço, ou não, mas enfim, provavelmente senta e fica um olho no olho. Ele não é mais e nem é menos. Ele a olha, olhos nos olhos e diz: o que teu coração sente? E ali ele celebra a vida. E ali ele cura aquela história daquela mulher. Ele não apaga o passado dela. Porque o grande erro, às vezes, nosso, é querer apagar o nosso passado. É querer jogar a cruz para longe. Quando a gente precisa, na verdade, é se reconciliar com a nossa história. E ali ele se reconcilia nesse culto de espírito e verdade. Assim, o fundamento do culto cristão não é ou qualquer outra coisa, mas é uma pessoa, Jesus Cristo e o seu Evangelho. Que em grego o Evangelho é boa notícia, mas às vezes torcem tanto aquilo que é pior que notícia popular. Se a gente, Santo Antônio dizia que se a gente perdesse todas as palavras da Bíblia, e a gente poderia resumir a Bíblia em uma expressão: Deus é amor. E o amor cura, o amor liberta, mas o amor também dá bronca, o amor também castiga. Eu sempre falo que se a gente não amar, a gente não vai se importar se o sujeito está assim ou se não está. Acho que a pior coisa, se o sujeito está assim ou não está, dane-se. Estou nem aí para ele. Eu acho que a pior coisa que um pai, uma mãe, uma avó, enfim, pode fazer na vida do seu filho é falar que Deus castiga. Não, Deus não castiga. Eu sempre contava para os pais na catequese a seguinte historinha. O pai está lá reformando a casa, né? Fazendo um puxadinho. E aí o menino está andando, serelepando para lá e para cá sem chinelo. Aí, de repente, né, a mãe fala: põe o chinelo, põe o chinelo, põe o chinelo. Aí, de repente, vai lá e pum, enfia o pé no prego. A mãe avisou. Então, aí ele vai chegar para a mãe chorando, mas vai dizer: eu avisei, não avisei? Agora você vai ficar 1 semana com esse preguinho no seu pé para você aprender a lição. Alguma mãe em sã consciência faria isso? A gente espera que não. Mas Deus também não. A mãe vai dar bronca, lógico que vai, mas depois de jogar o metiolate, que eu não sei se é melhor ou pior que dar bronca. Mas ela vai cuidar. E depois ela vai educar. O processo de Deus é assim. Deus cuida e educa. Deus cuida e educa. Jesus fez isso. Jesus olhou para Zaqueu e não quis saber o passado, o presente e o futuro de Zaqueu. Não. Não mandou Zaqueu descer da árvore e mostrar o WhatsApp dele. Não. Ele falou assim: hoje eu vou jantar na tua casa. Ponto. Nessa hora, Zaqueu quase acho que caiu da árvore. De susto que ele levou. E o processo de conversão não foi outro, senão pelo encontro. Os olhos se olharam e as vidas mudaram. E aí, a grande originalidade do culto cristão está nesta ressurreição. Jesus cuida e educa. Jesus, dia após dia, quer nos ressuscitar, nos colocar de pé, passo a passo, no caminho da vida. Isso que é a liturgia, é esse exercício da fé. Quando a gente vai ler a carta de São Paulo aos Hebreus, eu não vou ler a carta, mas quando ele fala, São Paulo vai falar da fé, é algo que é belíssimo,
quando ele vai explicar para os hebreus, só se eu estou errado, mas ele vai explicar para os hebreus o que é a fé, e aí ele vai escrever, Paulo escreve aos hebreus, explicando que a fé é algo belíssimo, quando ele vai dizer, acho que eu estou errando a carta, mas também não vou achar agora, mas ele vai dizer o que é a fé, e a fé ele vai dizer que é acreditar naquilo que nós não vemos, mas sentimos. E ele vai dizer, os nossos pais fizeram isso, e aí ele vai fazer todo um traçado histórico para mostrar como a fé sustentou a vida daquele povo. E é isso que nós celebramos, o exercício da nossa fé. É a nossa Páscoa diária. E aí, a partir desse momento, o sábado judaico, ele encerra um período e começa o domingo cristão. E aí, como eu lembro que eu terminei nesse slide, no nosso último encontro, quando eu dizia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Houve o processo de encarnação, mas não houve o processo de desencarnação. Deus entra na história para nunca mais sair. E aí a gente olha nesse tempo do advento que a gente está vivendo, Maria já celebra esse exercício da fé quando vai estar com Isabel. Jesus já vai ali. Jesus não podia ser outra coisa senão missionário. Desde que nasceu, ou melhor, antes de nascer, ele já saiu fazendo missão pelo mundo. Maria não foi lá ela foi lá para ajudar Isabel, mas ela também foi para aprender a ser mãe. O grande discurso de Maria foi o silêncio. São pouquíssimas as passagens em que Maria fala, mas Maria nunca duvidou. O Rubem Alves, que eu já falei para vocês que eu gosto dele, tem um texto que chama Escutatória, no qual ele diz que tem muitos cursos espalhados por aí para as pessoas aprenderem a falar. São os cursos de oratória, mas a gente nunca aprende a ouvir. A gente nunca aprende a escutar. Até porque a Suzel começa a me contar um problema, eu falo, então, mas sabe o que eu acho? Não, ela não quer saber o que eu acho, ela só quer falar. E eu sempre tenho uma opinião para dar. Às vezes o que a pessoa quer é só falar. Então, Jesus ele tinha este dom de ouvir. Maria teve esse dom de ouvir. Porque ela ouvia, ela obedecia. Como eu já falei, audire. Você só obedece depois que você ouve. Tanto é que quando a gente não fazia o que a mãe mandava, a primeira coisa que a mãe dizia, não está me ouvindo? Então Maria já celebra esse encontro. Maria e Isabel se encontram para uma beracá, para uma bênção. Qual que era a bênção? A presença de Jesus entre eles. Tem esse autor, eu acho que ele é espanhol, o José Castillo, que ele tem um livro que foi publicado pela Voz agora, que eu também não lembro o nome, mas ele tem essa frase nesse livro que é impecável, quando ele diz que no humano e somente no humano nós podemos coincidir com Deus. No humano e somente no humano nós podemos coincidir com Deus. Deus se fez criança, habitou entre nós, vestiu as nossas roupas, andou os nossos caminhos, chorou as nossas dores. Deus, na sua grandeza, desce a nós. Por isso nós podemos nos coincidir com Deus. Não é à toa que nós podemos dizer que em Jesus acontece justamente a realização de um sonho. Deus, que sonhava em se encontrar com o humano, agora por Jesus se encontra. O humano que sonhava em encontrar-se com o divino, agora se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Não é uma lembrancinha, não é uma foto, é a pessoa ali, viva, toda inteira para você. Eu acho bonita essa imagem de uma capela, mas porque ela para mim é muito simbólica quando a gente olha para dizer que a porta está aqui.
está atrás. Para chegar a Jesus, a gente faz um caminho. Um caminho que passa pela cruz. Um caminho que começa na escuta, que começa no batismo, que é celebrado na mesa da comunhão, para que a gente vá viver o encontro. Mas é um encontro que sempre vai aliar as duas dimensões, vida e morte. A ressurreição e a morte. A liturgia pascal, originária da Páscoa de Jesus Cristo, celebra a vitória da vida sobre a morte, ou melhor, a vitória da vida sobre as mortes. Dia após dia, a gente precisa morrer para um monte de coisa, senão a gente fica velho. Dia após dia, se a gente às vezes não é morto em certas coisas, se nós não temos os nossos sentimentos às vezes mortos pelas palavras dos outros, a gente precisa sepultar coisas em nós todos os dias. Senão a nossa caixinha, o nosso livro da vida fica muito cheio. O que a gente precisa aprender não é aprender a morrer, mas aprender a ressuscitar. Tanto que é muito bonito quando eu acho bonito isso, quando os pais estão lá aprendendo a andar, vendo o filho aprender a andar. No primeiro filho, ele caiu, o pai já levanta. Na segunda vez, o pai já entende que ele precisa aprender a cair, mas ele também precisa aprender a levantar. É isso que Jesus quer ensinar. A gente precisa aprender a morrer para algumas coisas, a suportar algumas mortes, mas, sobretudo, a gente precisa aprender a ressuscitar. E é isso que nós celebramos na fé, a ressurreição. Um Deus que nos ama, que cuida de nós e que, por isso, nos educa e nos estende a mão para nos ressuscitar. Assim, a gente deve pensar, deve ter a certeza que a Páscoa de Jesus Cristo permeia toda a nossa história. A gente tem algo que a gente chama uma estrutura teândrica. Não é nem teocêntrica, nem androcêntrica, mas é teândrica. Deus e homem juntos. Teândrica. Theo, Deus, andros, homem. É Deus e homem juntos. É o caminho de Emaús. É grego. Deus e o homem juntos ali no caminho da vida. Isso é a Páscoa. Isso é ressurreição. Isso é viver a vida como um culto. Um culto que vai São Paulo, lá na sua carta aos Romanos, dizer que é um culto espiritual, porque nós celebramos essa vida. E nós temos um templo, ou melhor, a gente pode dizer que nós temos dois templos. Porque São Paulo, na carta aos Romanos, também vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo. Mas nós também temos um templo, uma casa, um espaço em que nós nos reunimos para celebrar. Nós temos o sacerdócio, temos o sacerdote, mas também temos o sacerdócio. Quando fomos batizados, a teologia do batismo, vai dizer para nós, e por isso eu trouxe essa pia batismal, que é belíssima, é lá do Santuário de Aparecida, em que nós temos aqui o Espírito Santo escrito e também simbolizado na pomba, a presença de Deus, Trindade, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, as águas que nos lavam e Jesus que está imergindo nessa água. Então nós somos mergulhados, é belíssima essa pia batismal, mas ao mesmo tempo em que nós temos o sacerdote, nós temos o sacerdócio. Quando fomos batizados, recebemos 3 coisas, segundo a teologia do batismo, e que eu acredito muito, e se nós formos cristãos, deveríamos vivê-las. Somos sacerdotes, profetas e reis. Não somos reis aos moldes do imperador. Porque, por exemplo, a festa de Cristo Rei, eu adoro ficar vendo imagem de Cristo Rei espalhada por aí, porque Jesus está lá com uma coroa bonita, um cetro, imperador, quase nariz grego, aquela pose.
Vocês sabem por que a festa de Cristo Rei foi criada? A festa de Cristo Rei foi criada pelo Papa Paulo IX. Não. Paulo VI? Paulo VI. Não, Paulo VI foi... Acho que, não, sei lá que Paulo foi. Mas enfim, foi criada pelo Papa em 1925. Em 1925, porque entra na igreja um negócio chamado modernidade. Quando a modernidade vai chegando no mundo, a igreja vai vendo que o seu poder está diminuindo. E aí sabe aquela coisa, a máxima do pão, a filosofia do pão, quanto mais você bate, mais ele cresce? Uai, foi assim com o cristianismo lá no começo, a gente vai ver aqui. Então vamos amedrontar os cristãos, vamos colocar Deus numa imagem de imperador, Jesus numa imagem de imperador, de rei, vamos criar a festa de solenidade de Cristo Rei, para amedrontar as pessoas e dizer, olha, essa tecnologia não é boa, fiquem com Jesus, olha como ele é poderoso. Enquanto que no fundo, o único trono que a gente deu para ele foi a cruz e a única coroa que ele ganhou foi de espinhos. Então, Cristo reina, mas não governa. Nós devemos reinar no amor, reinar na misericórdia, reinar no perdão, reinar na escuta. Reinar não no sentido de exercer o poder, mas de ser aquele que primeiro serve. Somos reis porque devemos servir. Somos sacerdotes porque temos o compromisso, o dever de fazer uma oferenda. Não de pão, de vinho, de periquito, papagaio, não é aquelas coisas, não. Da nossa própria vida. Dia após dia, a gente precisa se doar um pouquinho. E também somos profetas, porque devemos profetizar. E não é usar a Bíblia como desodorante, né? De enfiar embaixo do braço e sair pregando por aí. Não, é vivendo. São Francisco tem aquela frase que é emblemática. Pregue sempre. Se necessário, use palavras. A gente não pode esquecer que muitas vezes o único evangelho que muitas pessoas vão ler é a nossa vida. Essa é a tríplice dimensão do batismo. Somos sacerdotes porque oferecemos a nossa própria vida. Somos profetas porque devemos ser testemunhas desse Jesus Cristo vivo e ressuscitado. E somos reis porque devemos servir por primeiro. Cristo assim fala que meu reino não é deste mundo, então ele é rei. Mas você sabe que essa frase também foi usada muitas vezes para justificar que a gente está buscando um reino de Deus que é pós-morte. O reino não é deste mundo, não no sentido de que ele não deve acontecer agora, mas ele não é deste mundo porque não é segundo a lógica do mundo, a lógica capitalista, consumista. Não ganhou nada, não foi? Não, só perdeu. Só perdeu. O reino dele é no céu. Exato. E aí, esta é a nossa terra prometida, a ressurreição. Por isso, e aí tem uns nomes bonitos, São Pedro vai dizer que é um culto escatológico, ou seja, o culto do final dos tempos. Se vocês foram à missa no domingo, perceberam que o evangelho do primeiro domingo de Advento geralmente gera uma confusão, porque ele não falava de Natal. Ele não falava de ninguém que vai nascer. Ele falava de lá na frente. Era um evangelho escatológico. Ou seja, Jesus, a liturgia do primeiro domingo do Advento quer nos mostrar uma esperança de algo que vai chegar. Ela nos convida a viver o hoje, tendo sempre os olhos fixos e a esperança fixa no Senhor. Tem um mantra de Tézé belíssimo quando ele diz: nossos olhos ganharão nova luz com a tua presença, Jesus. É de Tézé, daquela comunidade de Tézé. É uma comunidade na França, tem na Bahia, não. Tézé, T-A-E-I-Z-E, com acento. Comunidade cristã. É uma comunidade de vida, né? Então é um culto escatológico, é um culto pneumatológico, agora ferrou de vez. Pneuma, vem de pneu,
É pneu do carro? É pneu porque tem ar. Pneumatológico. É o Espírito quem nos sustenta nesse culto da nossa vida. E ele é cristológico porque ele tem Cristo no centro. Quais são as características da liturgia cristã? É claro que eu não vou ler tudo isso daqui, mas eu já passei para a Fernandinha esses slides, então ela já vai passar para vocês hoje ainda, eu acho, ou amanhã, pelo amor de Deus, também não quero matar a Fernandinha. Mas é bonito quando a gente percebe, principalmente nessa carta de Coríntios, que é a carta que a gente lê, é a segunda leitura da Quinta-feira Santa, quando vai ter o relato da ceia, e todas as vezes que a gente olha no Novo Testamento, Jesus, todas as vezes que ele celebra a ceia, todas as vezes que depois as primeiras comunidades celebram a ceia, os verbos usados são congregar-se e reunir-se. Eles estão congregados, eles estão reunidos, juntos. Toda ceia só acontece quando nós estamos juntos e unidos. Tanto é que eu já disse, se alguém perguntar o que é liturgia, a resposta é simples. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Nos Atos dos Apóstolos, e eu vou só fazer essa parte, aí depois a gente para uns 15 minutinhos para o café. Depois é um pouquinho mais corrido, porque é mais história e acaba ficando um pouco mais chato. Mas os Atos dos Apóstolos, quando a gente olha para essa... É importante a gente saber que Lucas escreve para os gregos. Cada evangelista tem um modo de escrever, porque depende do público ao qual você escreve. Mateus escreve para os judeus. Por isso Mateus vai colocar no nascimento de Jesus uma genealogia. E aí vai aparecer lá do nada Maria. Por quê? Porque para o judeu só teria valor se tivesse dentro de uma tradição. Lucas escreve para os gregos, então se aquilo não está dentro da história, não tem um percurso correto, não tem validade. Por isso Lucas vai escrever e sempre colocar Jesus fazendo duas coisas. Ou andando, que vai nos lembrar um pouco a filosofia grega. Os gregos ou eles estão sentados na ágora, mas na maioria das vezes eles estão andando. Que a gente chama na filosofia de escritos peripatéticos. São os peripatéticos. É o aprendizado que se dá no caminho. Não é à toa que Lucas é o único evangelista que vai falar do caminho de Emaús. É no caminho, é andando por 12 horas que eles vão viver o encontro. É no caminho que a gente conhece a verdade, que é a grande busca da filosofia. O que é a verdade? Não é à toa que Lucas vai colocar na boca de Pilatos a pergunta, tu és rei? E aí ele vai dizer, e o que é a verdade? Pilatos joga essa bomba para Jesus e sai para falar com o povo. João, ele já pega os frutos, ele já vai fazer uma teologia no seu evangelho. E Marcos, queria escrever rapidinho, ele quis fazer catequese. O evangelho mais fácil que a gente tem de ler é Marcos, porque é o primeiro, é catequese, é ali, é pum, livro didático. E aí Mateus já incrementa. Por isso que se tem, não tinha o recenseamento, as datas não batem, e não bate mesmo. Lá o imperador não era aquele, mas pouco importa. A história tinha que estar bem construída para os gregos, ela tinha que ser verossímil, não verdadeira. A gente nunca pode perder de vista esses aspectos para fazer a leitura bíblica. E Lucas não conhece Jesus. Lucas era discípulo de Paulo. Lucas era o médico, ele era discípulo de Paulo. E ele escreve a partir da experiência das comunidades. Por isso, os Atos dos Apóstolos é como se fosse o capítulo 2 daquela série primeira. O primeiro filme foi o Evangelho de Lucas. O segundo filme, o Atos dos Apóstolos. Os Atos ele escreveu depois? Ele escreve depois. Do Evangelho? Depois do Evangelho.
Na realidade, ele escreve quase que passo a passo. Mas você percebe que muita coisa, por exemplo, esse texto mesmo que a gente vai ler foi escrito depois. Quando ele percebe esse texto dos Atos dos Apóstolos, depois de falar da vinda do Espírito Santo, de colocar na boca de Pedro o testemunho da vida cristã e dizer que o catolicismo estava crescendo, Lucas vai usar a expressão de 3.000 pessoas. Depois de tudo isso, Lucas tem esse texto que é Atos 2, 42, 47, que é o que a gente vai ler rapidinho. Quando no fundo ele não está falando daquilo que estava acontecendo, ele está falando daquilo que era para acontecer. É a ceia ideal. Vejam. Atos 2, 42, 47, eu vou ler bem rápido e vou colocar esses 4 pontos. E aí eu prometo que eu paro. Aqui. Atos 2, 40, aqui, ó. Aqui. Eles frequentavam com perseverança a doutrina dos apóstolos, as reuniões em comum, o partir do pão e as orações. De todos apoderou-se o medo à vista de muitos prodígios e sinais que os apóstolos faziam. E todos que tinham fé viviam unidos, tendo todos os bens em comum. Vendiam as propriedades e os bens e dividiam o dinheiro com todos, segundo a necessidade de cada um. Todos os dias se reuniam unânimes no templo, partiam o pão nas casas e comiam com alegria e simplicidade do coração. Louvavam a Deus e gozavam de simpatia de todo o povo. Cada dia o Senhor lhes ajuntava outros a caminho da salvação. Se a gente fizer uma análise desse texto, a gente divide esse texto em 4 partes. A primeira coisa que ele fala é da comunhão fraterna. Eles são uma comunidade de irmãos. E não de pessoas que convivem. Eles são irmãos. Cada um sabe a necessidade que o outro tinha. E todos eles tinham um ponto em comum, que é Jesus Cristo. Segunda coisa, eles eram fiéis ao ensinamento dos apóstolos. Ou seja, é uma comunidade que quer cada dia mais conhecer, compreender e acolher a proposta de Jesus Cristo. É uma comunidade que entende que o seguimento de Jesus Cristo não é algo pronto, mas é um processo. Não é algo que você vai receber um certificado e dizer, pronto, já estou diplomado no caminho. Não, é um passo. Hoje a gente dá um passo, amanhã eu dou 2, depois pode ser que eu dê 2 para trás, mas a gente está sempre recomeçando. A terceira coisa é a fração do pão. Eles celebravam liturgicamente a sua fé. Eles estavam ali para dividir o pão, para fazer o memorial da ceia. Era uma refeição fraterna. Eles dividiam o pão e eles rezavam. Orações espontâneas. E terminado esse momento de oração, da partilha do pão e das orações, eles cada um levavam um pratinho de doce ou salgado e depois faziam um banquete. Então, não há, as duas coisas são coisas separadas. Eles tinham a celebração litúrgica, que era a fração do pão e as orações, e tinham a partilha. Por quê? Da comunhão com Cristo resulta a comunhão dos cristãos. Ou seja, primeiro eu vou me alimentar de Cristo, depois eu vou alimentar os irmãos. Não existe cristianismo sem caridade. Tanto que Santo Agostinho diz, se vês a caridade, vês a trindade. Tá? Então, esses são os 4 pontos das primeiras comunidades. Como eu já disse, eles faziam isso? Não, eles não faziam. Lucas está dizendo, olha, vocês estão muito murchinhos, o ânimo de vocês já está baixinho, está com o farol tudo baixo. Então vamos voltar, vamos voltar para as origens, vamos olhar para trás, vamos fazer um zícaro, uma memória. O que é a nossa fé?
é uma comunhão de irmãos, onde um conhece o outro, onde a gente está dia a dia, lado a lado, a caminho da terra prometida. Nós não chegamos, estamos a caminho. Nós partimos o pão, nós rezamos, ouvimos essa palavra, e depois de ali celebrar a nossa fé, a gente percebe que o mundo precisa de nós, e por isso a gente vai partilhar. Eles também gostaram. Mas, e por isso a gente vai partilhar a vida. Eu vou... Então, último slide. Assim, não é mais uma memória antiga, mas é uma memória nova que eu chamei. Não é uma lembrança do passado, mas é uma implicação direta nas nossas vidas. Comungar o pão me compromete com o irmão. É justamente aquilo que você falou, né? O cristianismo, assim, sim. É justamente as duas culturas, né? A memória, que é do judeu, e o caminho, que é do grego, né? Exato. Né? Mas, como eu falei, é uma comunidade ideal, né? Que pretende servir. É o modelo para a igreja daquele tempo e para todas as nossas igrejas. E para a gente terminar antes do café, tem esse canto que já é conhecido de todos nós, a gente pode ficar em pé. Eu vou cantar uma vez, quem souber já pode cantar junto, tá? Não precisa esperar, não. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os bens de cada um se repartam com amor no dia a dia. Bom, vamos lá. Então, continuando aqui, que agora eu tenho o 13º trabalho de Hércules, que é terminar 20 slides em 25 minutos. Mas eu vou fazendo os recortes, como eu falei. Então, dessas comunidades ideais, surge a eclésia. Não mais a Assembleia de Siquém, mas a Assembleia Cristã, que se reúne na eclésia, no grupo. Tá? Na Bíblia grega, a gente vai ver que a eclésia, já no Israel, se reunia no deserto, nas tendas. No Novo Testamento é sempre essa assembleia litúrgica. Tem uma oração aqui que eu vou pular. Não, vale a pena a gente fazer, vai. A gente pode rezar juntos. Deus da vida, nós te bendizemos pela ressurreição do teu Filho Jesus e pela vida nova que comunicaste à comunidade dos apóstolos, pelo teu Espírito Santo, pela alegria e pela partilha fraterna. Nós te pedimos por todas as comunidades cristãs, nas paróquias e nas dioceses, nas prisões e nas prisões, nos conventos e nos desertos. Ajuda-nos a sermos verdadeiramente uma comunidade de irmãos que partilha a fé, o perdão, o amor e o pão. Amém. Bom, como era o culto cristão nos primeiros séculos? O que vai acontecer é que o cristianismo vai crescer largamente. Vai crescer muito e muito rápido. E aí a cultura judaica, ela tem limites. Então outros povos circunvizinhos de Israel vão começar agora a também aderir a essa fé cristã. Então vai entrar dentro do mundo os gregos, dentro desse mundo cristão, os gregos, vão entrar os latinos. A gente tem que pensar que Jesus foi morto, está lá, rezamos no creio, padeceu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu sob Roma. Então, nós temos aqui os gregos, os latinos. Quando a gente olha para as cartas paulinas, a gente percebe que Paulo escreve aos romanos, ele escreve aos hebreus, aos filipenses, a toda a comunidade de Tessalônica, né? Tem até às vezes viagens que você faz em que você percorre
de navio, as ilhas em que Paulo pregou e às quais escreveu cartas. Então, você vai ter aqui uma mistura. Se na cultura judaica você tem o antigo e o novo, né, a revelação, a grega vai influenciar por meio da liturgia que era cantada, dos cantos. Quando a gente vai estudar, por exemplo, o teatro grego, a música é sempre um elemento fundante do teatro grego. Você tem o coro, você tem a voz principal. Por isso, quando você pega as óperas, enfim, e outras peças que derivam dessa época, elas são sempre cantadas. As peças gregas não são encenadas, elas são feitas para serem cantadas. E o drama, que era a peça mais importante, vamos dizer assim, tinha que mexer com as pessoas, tinha que promover a catarse. Se não levasse a catarse, para os gregos não seria uma boa peça. Então essa influência da música, do canto que nos leva a um outro lugar, vai entrar também na liturgia cristã. E a romana, que vai ser o centro do poder político. Só que assim, as coisas não acontecem do dia para a noite. Teve um longo período. Nos anos 70 acontece a destruição, pela milésima vez, a destruição do Templo de Jerusalém. O que sobrou, a única parede que sobrou desse templo é o Muro das Lamentações. É por isso que é tão importante para o judeu. Um judeu deve, se possível, pelo menos uma vez na vida, ir ao Muro das Lamentações. Então, até mais ou menos 140, acontece esse processo de independência do culto de outros ritos. Afinal de contas, foi o judaísmo que estava percebendo que aquele culto não estava muito agradável ao paladar deles. E foi eles que resolvem expulsar esta seita do Nazareno. Os cristãos estavam muito bem convivendo lá, sendo judeus e cristãos ao mesmo tempo. Mas o judeu não estava feliz com isso e pé para fora. Despejou o inquilino, pôs para fora. Só que quando acontece a entrada dessas culturas pagãs, ela tem muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins, como tudo na vida. Vai entrar a gnose. O que é a tal da gnose? Gnose, os gnósticos, são aqueles que precisam acreditar pela via da ciência. Aqui, eles não duvidavam que Jesus era Deus, mas dizer que Deus encarnou, que é carne, aí já está um pouquinho demais. Só que se você pensar na Eucaristia, a Eucaristia é matéria, é pão, você toca, você palpa. E aí vão começar os primeiros conflitos dentro da vida da igreja já com os gnósticos dessa época, que vão acreditar em Deus, Jesus é Deus, mas que ele é humano já é demais. Que ele tomou uma matéria, não dá. E vai acontecer esse sincretismo. Vai acontecer ao longo do processo do cristianismo essa inculturação. E aí tem sempre um jogo que é, ao mesmo tempo que você se incultura, você tem que manter a sua origem, a originalidade aqui é no sentido de manter a origem, sem perder a ortodoxia, aquilo que é essencial. Atos 2, 42, 47. Aquilo é o essencial. Isso que a gente está chamando de ortodoxia aqui. E essa confusão entre pagãos e cristãos vai ser tamanha que lá no concílio da Calcedônia, o concílio vai dizer que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sem separação nem confusão. O concílio vai dizer isso porque estava uma confusão eterna. Só que, se não bastasse a confusão interna, está aparecendo na nossa casa, se não bastasse a confusão interna, também tinha a confusão externa. Havia uma hostilidade enorme entre os cristãos e o Império Romano, que estava dominando o mundo daquele tempo. E aí eu sempre falo, quando o Império Romano para de crescer, ele para de existir. E essa frase vai fazer um pouco mais de sentido já já.
Então aí eu tenho uma época muito forte para o cristianismo, que é, além do batismo, ou seja, quando você adere ao ser cristão, aconteciam os batismos de sangue. O que é isso? Os mártires. É a época da liturgia dos no tempo dos mártires, os primeiros anos do cristianismo. Estevão é o primeiro mártir, e quem mata Estevão, quem ordena que Estevão seja jogado penhasco abaixo é Paulo, que ainda era Saulo. Não é à toa que a gente celebra ali nas proximidades do Natal, todo esse povo, né? Celebra o nascimento de Jesus 25, Santo Estevão 26, São João 27, Santos Inocentes 28. É tudo casadinho. Né? Tudo ali está ali no mistério do nascimento em Deus. Então, nessa época, devido a esses conflitos, porque afinal de contas, começa esse movimentinho lá, aquela seitinha, começou a incomodar os poderosos. E aí é o grande momento em que acontecem os grandes martírios da igreja. O tempo dos mártires é esse. Depois é um ou outro. Nessa época foi abundância. E aí vem essa frase bonita, que o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. É pelo sangue desses mártires que novos cristãos aderiram à fé católica. Se a gente parar para pensar que Santo Antônio estava uma vez lá no convento agostiniano, olhando, pouco tempo depois ele vê esses franciscanos voltando já mortos, e é o testemunho do martírio desses franciscanos que faz com que Antônio deixe a ordem agostiniana e naquele momento busque se inserir na ordem franciscana. É aquilo que eu já falei para vocês, o que dizia Padre Antônio Vieira: as palavras voam, o testemunho arrasta. O sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Não é à toa que o cristianismo eclode como tal qual uma bomba. Afinal de contas, eu quero também conhecer o que é isso que é tão bom que faz com que ela dê a vida. Eu também quero saber. É tão bom que vale a minha vida, então eu também vou entrar nessa. E aí a gente vai ter o processo. Eu teria esse testemunho, que é um filósofo, que é Justino. Ele é curto, mas eu vou pular, porque senão eu não vou dar conta. Mas, então, é esse testemunho dos mártires que vai fazer com que a igreja cresça, com que o cristianismo, melhor dizendo, cresça. E é sempre uma liturgia muito simples, sempre movida por dois pilares: a palavra e o pão. Nunca esquecendo do cafezinho depois da missa. Então, havia Atos 2, 42, 47. Eles se reuniam como irmãos, colocavam tudo em comum, viviam a fração do pão, as orações e depois havia a partilha. Só que tudo cresce. E o cafezinho já está ficando complicado. Então, já que está dando trabalho, porque a Suzel, que era para ter trazido o bolo hoje, não trouxe, então só teve o bolo da Helena e aí ficou pouco para todo mundo, então vamos deixar o cafezinho. Não vai ter mais café. Então, a primeira coisa que foi feita, corta o cafezinho depois da celebração. Então, só sobrou duas coisas. Só sobrou a liturgia, só sobrou o pão e a palavra. A confraternização, aquela partilha, já não tem mais. A casa da Ivone está pequena para todo mundo. Vamos fazer uma coisa, vamos construir um terreno maior. Surge o templo. Então, se surge o templo, vai necessariamente surgir o tempo e o ano litúrgico. A gente precisa de algo que nos oriente. Porque, afinal de contas, não dá para eu ligar para a Ivone e falar: Ivone, o que vai ter hoje? Eu vou ter que saber sem ligar para a Ivone. Então, vejam esse processo de transformação, como a gente está se afastando daquilo que é a comunidade ideal. A ceia das pequenas casas, o olho no olho, o pão e a palavra e depois a partilha,
Ali, cada um no sofá, o outro vai buscar a cadeira do vizinho, a gente agora compra banco para todo mundo. Como o cristianismo vai mudando e vai perdendo as origens. Só que os sonhos são sempre revelações. Boas ou ruins, não sei. E por um sonho, o cristianismo acaba virando a religião oficial do império. Isso foi bom por um lado, como eu já disse, e ruim por outro. Bom, porque lembrem-se que vocês lembram que eu falei que o Império Romano crescia loucamente. Bom, se ele é a religião oficial do Império, o que vai acontecer com o cristianismo? Crescer junto. Só que aí a gente vai começar a ter problemas. Interesses religiosos misturados a interesses políticos. Quando Deus e o dinheiro entram na mesma sacola, você pode ter certeza que um dos dois no final da procissão da coleta vai sumir. Geralmente é Deus. E aí começam essas confusões, essas crises. Gente, é muito, muito, muito importante eu deixar claro que aqui eu estou fazendo voos de 500 anos, 600 anos. Tá? Teria 2.500 coisas para eu falar sobre cada item, mas a gente precisa seguir. Bom, mas não adianta falar só de história. O curso é de liturgia. O que vai acontecer com a liturgia? Bom, eu já tinha perdido a confraternização, eu já tive o templo, já surgiu o ano. Agora, aquela simplicidade, aquela espontaneidade deixa de existir. Agora torna-se tudo muito solene. Tudo muito solene. E o improviso ainda existe, até mais ou menos o século IV do cristianismo. Só que o que acaba acontecendo quando a gente improvisa, eu sempre falo assim, eu não sou nada legalista. Ou seja, a igreja tem as suas normas, a igreja, se você pegar o missal romano, tem as rubricas, tudo em vermelho lá. Eu conheço todas, para saber as que eu posso ou não posso transgredir. Eu conheço todas para que eu escolha aquilo que eu posso ou não posso fazer para ajudar o povo a bem celebrar. Porque, às vezes, o grande erro da igreja é querer enfeitar o pavão. A liturgia por si só já é tão bela. A gente acha que a gente pode ser melhor. E aí a gente sempre quer colocar, sabe, aquele o frango assado de todo dia, aquele mesmo lá naquela travessa. No Natal vem a travessa bonita, vem a toquinha na ponta da perninha do peru. Então a gente faz isso todos os dias com a celebração. A gente perde a espontaneidade. Esses improvisos estavam levando a heresias. Ou seja, o que é heresia? É a negação da fé católica. Nós estávamos aqui neste momento negando as origens. Nós estávamos dizendo aquilo que Jesus não pregou. E aí a igreja, no seu magistério, diz, olha, eu acho melhor a gente começar a escrever. E aí já perdemos o cafezinho, perdemos a familiaridade e perdemos a espontaneidade e a simplicidade. Agora temos uma igreja, uma liturgia solene, que muito se fala e pouco se reza. A Adélia Prado uma vez foi chamada para falar com os bispos e ela disse, às vezes eu saio da missa com uma vontade louca de chegar à igreja, chegar em casa para rezar. Então, a gente vai começar, a igreja começa a fazer concílios, e esses concílios vão ter que começar a colocar normas, cânones disciplinares. Cânone, né? Assim como tem os livros canônicos, o que são os livros canônicos? Os livros que pertencem a uma lista. Não é à toa que a Bíblia Católica tem X livros, a Bíblia Evangélica tem X, algumas, claro. Tem X, não tem todos. Por quê? Porque tem cânones diferentes. A igreja, para colocar esses livros e não outros, usou critérios. E a igreja começa a usar isso também na liturgia. Né? Começa a ter normas, disciplinas. A disciplina
Eu adoro quando as pessoas assim, precisamos voltar às origens e rezar em latim. Eu falo, seu burro, então a gente tem que voltar para grego. A língua oficial da igreja não era o latim. Até o Papa Damaso, em 300, a gente rezava em grego. Tudo era em grego. E não em latim. O latim vai entrar na época de Agostinho, Tertuliano, e ainda assim não vai ser o latim clássico de Cícero. Vai ser o latim do pedreiro, o latim popular. Então existe esse processo que a gente chama de latinização dentro da igreja. E aí vai surgir o catecumenato, que era meio que um processo para que essas pessoas que gostariam de aderir à fé católica, porque o negócio estava tão complicado que a Ivone já não estava mais dando conta de ficar na porta da igreja sabendo quem vem e quem não vem. Então vamos criar um grupo. E aí faz uma longa preparação, adultos, tem a penitência, o batismo, só que isso vai ter outro problema. Dentro do Império Romano, se você era catecúmeno, você ganhava uma cadeira no Senado. Já começou. Aí vai ser a balbúrdia total. Lembram-se que eu falei para vocês essa questão da paganização que entra dentro da igreja? Bom, a gente agora passa a não celebrar mais na casa da Ivone, tadinha. Vamos celebrar na casa do rei, que é maior. Rei, em grego, basileu, por isso, basílica. A arquitetura não é mais a decoração de violetas que a Ivone tem na sala dela. É uma arquitetura clássica, pagã. A assembleia não se reúne mais em torno da mesa, mas fica lá, tal e qual uma plateia. Os mártires são venerados, santos nos altares, mas da vida já é um pouco demais. Sabe aquela pergunta que o padre faz na missa de Todos os Santos? Quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levanta a mão. Aí a segunda pergunta, quem quer ir hoje? Aí todo mundo abaixa a mão. É isso. Os mártires deixaram, eles viraram imagens no altar. O domingo deixa de ser o dia cristão e passa a ser o dia do sol. Os atributos do imperador passam para Cristo. O dia do sol é o Natal é escolhido por causa do dia do sol, que é uma festa pagã. É uma cristianização da festa pagã e não o contrário. Então veja como a gente aqui já está diante de um conflito político, de um conflito quase que de raiz, né? De origens, a gente já não sabe mais quem é. A gente perde a referência. E aí eles já começaram a celebrar de costas. Sim, foi nessa época. Aí piorou mais ainda. Sim, e a gente deve tudo isso, não é uma crítica, aos monges. Se não fossem os monges, porque a gente tem as estruturas feudais, que você tinha a casa do senhor de engenho, do senhor feudal, que era o dono, e o mosteiro. Porque naquela época, os homens, eles eram três coisas: nobres, padres ou escravos. Só que aquele filme O Nome da Rosa diz bem isso. Quem tomava conta da cultura? Os mosteiros. Não é à toa, então assim, os mosteiros se tornam o centro da peregrinação espiritual da Europa. Não à toa São Bento é o patrono da Europa. Porque foi ele quem deteve esse poder espiritual. Os beneditinos, eles são importantíssimos para a reforma litúrgica, mas eles são tradicionalíssimas, solenes demais, né? E aí, como eu falei para vocês, do século V ao século VIII, a gente tem o uso do latim cristão, e a partir deste momento, nesse período, aquilo que antes acontecia só, lembram-se, a fração do pão e as orações, isso aqui ganha 3 procissões, sempre seguidas de oração. A procissão de entrada, que segue a oração das oferendas, a oração da coleta. A procissão do ofertório, seguindo aquela oração sobre as oferendas, a oblata. E a procissão final, a procissão da comunhão, seguida pela oração pós-comunhão.
Aqui já está o rito da missa pronto, lá no século V, entre o século V e o século VIII. E a liturgia vai se tornando cada vez mais complexa e ao mesmo tempo vai cada vez tendo mais confusões, porque aquela história cada vez que vai crescendo mais vai mudando, até que chega lá no século IX e aí está uma decadência total. E aí vão começar as reformas litúrgicas. Só para encerrar, que eu sei que eu estou no meu horário, o eu acaba tomando o centro. Já não é mais Deus o centro, mas o eu e a minha piedade popular são o centro. O espaço já é muito solene. Tem mais interesse no ego. As celebrações de perdão, que antes eram comunitárias, agora são individuais. A ideia da igreja do pecado, de Jesus, olha o inferno, é aqui. A Idade Média. Vocês sabem que é na Idade Média que surgem as universidades. Por quê? As universidades surgem porque a igreja queria controlar o pensamento das pessoas que agora estavam começando a ler. Então, como que a gente vai controlar esse pensamento? Cria universidade. Aí, depois de um tempo, não sabe o que fazer com as crianças, cria escola. Então, a escola é muito posterior à criação das universidades. Porque a universidade foi uma forma da igreja controlar o pensamento. Então, aquele discurso de que a universidade é o espaço da gente aprender a pensar, hoje, naquele tempo, não. É, dependendo. Então, oi? Mas o pensamento de uma elite, que naquela época pouco sabiam. Então, mas era essa elite quem fazia a manobra das massas. E aí, o eu, né, a arte começa a ser mais importante do que a oração. Né? O lírico é mais importante que o transcendente. A música é mais importante que a oração. A música é praticamente um show. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Quando eu falo que a gente voltou à Idade Média, as pessoas não acreditam. E agora eu prometo que eu encerro. São 2 slides que eu só vou ler. É importante a gente sempre 2 coisas. Primeira, ter a clareza de que cada geração cristã que passou pela história deixou a sua marca na liturgia. Boa ou ruim, não nos cabe agora julgar. Mas deve-se afirmá-lo com especial razão acerca das primeiras comunidades cristãs. A comunidade ideal. Se um dia a gente tiver dúvida do que é ser uma comunidade cristã, a gente tem que ler de novo Atos 2, 42, 47. É importante aqui recordar a íntima conexão entre liturgia e escritura. A gente não celebra aquilo que a gente não ouve com os ouvidos e com o coração, como primórdio da experiência cristã. É aquilo que eu falei lá no primeiro encontro. A gente não se torna cristão por proselitismo, mas porque viveu um encontro. A Bíblia nasce da liturgia, e a liturgia nada mais é do que a teologia em ato. Aquilo que é ordenado para a gente poder rezar deve ser vivido e celebrado na nossa fé. O estudo histórico da liturgia serve como guia para todas as reformas litúrgicas que a gente vai ver semana que vem, e o conhecimento das grandes linhas da história é essencial para a gente entender as estruturas celebrativas. Eu não vou nem ler esse slide, mas o que é fundamental a gente saber que a igreja é feita de homens, ela é humana e divina. A gente não está pelos homens. Se a gente viveu de fato o encontro, se, como dizia Santa Clara, a gente tem muito claro na nossa frente o nosso ponto de partida, que é o mesmo da chegada, nenhuma confusão vai nos afastar e nos desanimar de dia após dia dar mais um passo, de dia após dia ressuscitar. Eu acho que isso que é fundamental que a gente saia daqui. A gente vê as burradas que os homens fizeram porque quiseram ter o poder e esqueceram que o cristão é aquele que tem o poder de amar, o poder de curar
e o poder de perdoar. É para isso que nós fomos batizados e não para outra coisa. Tá bom? Por hoje é só.